Certa vez eu ouvi uma história onde um pastor encontrava um anel no fundo da terra. Um anel sem brilho, quase banal, do qual nada tinha de especial. Ao girá-lo no dedo, percebeu que poderia desaparecer diante dos olhos de todo mundo. Assim, nenhum juiz, nenhuma testemunha, nenhum rosto poderia aparecer para aprovar ou condenar suas ações. Mas o que o pastor fez com esse poder não vem ao caso aqui. A pergunta é para você. Quando ninguém está te olhando, o que você faz? Hoje, a gente não precisa de um anel para ficar invisível. Basta fechar a porta, baixar a luz e desaparecer no próprio quarto. E ainda assim, quase ninguém é livre nesse escuro porque o olhar não sumiu. Ele apenas mudou de lugar. Havia, ou pelo menos parecia haver, um tempo em que a vida tinha bordas mais nítidas. O trabalho acabava, o corpo entendia o fim do dia e o mundo não te perseguia até dentro de casa como um eco. Uma conversa de 2 horas na calçada na frente da sua casa não parecia um desperdício, parecia parte da vida. Um sorriso recebido na rua podia te acompanhar por semanas, como se fosse um pequeno talismã contra o peso do mundo. O descanso não precisava se justificar com metas. Era um tempo mais próximo do fenômeno de Kairos, não aquele tempo que conta, mas o tempo que acontece. O tempo em que as coisas deixam marcas porque são vividas e não exibidas. O tempo em que a presença valia mais do que a prova em si. Mas nós atravessamos um portal estranho, e do outro lado, Cronos voltou a ser rei, o devorador de instantes. Só que agora ele tem um relógio no bolso, uma tela na mão e um fluxo infinito de informações. Ele não devora apenas as horas, ele devora o direito de estar em paz, sem performance. A modernidade inventou uma espécie de espelho portátil. Narciso não precisa mais se inclinar sobre a água, pois ele carrega o lago inteiro no bolso. E como no mito, quanto mais você se olha, menos você se encontra, porque não é um olhar neutro. É um olhar treinado, um olhar que compara, que mede, que corrige, um olhar que transforma o próprio ser em projeto e o projeto em prisão. E aí acontece a inversão mais sombria. Você começa a se vigiar por dentro. Mesmo quando ninguém está olhando, você performa. Não para ser aplaudido, mas para não se sentir errado consigo mesmo. Descansar, portanto, vira um pecado silencioso. Parar vira algo suspeito. Gostar de algo inútil vira uma fraqueza. E a vida, que deveria ser fogo, vontade e curiosidade, vira apenas um relatório. É como carregar um carcereiro sem rosto dentro do peito. Um sacerdote de um culto sem templo exigindo sacrifícios diários no altar da utilidade. Produzir, otimizar, melhorar, provar. Como se existir por si só já não fosse o suficiente. Como o simples fato de respirar precisasse ser merecido a todo momento. E quando isso acontece, o invisível deixa de ser um refúgio. A solitude deixa de ser um descanso. Você se senta para ouvir a própria alma e, em vez disso, ouve o estalo de uma contagem dizendo que não é o bastante. Sísifo não empurra mais uma pedra montanha acima. Ele empurra a própria imagem, empurra a si mesmo, dia após dia, para que ela não desmorone mais. Talvez por isso tanta gente esteja cansada de um jeito que o sono não cura mais. Não é fadiga de músculo, não é fadiga cognitiva, é um desgaste da própria essência do existir. Uma erosão lenta, aquilo que você vai ficando coberto por camadas de dever até parecer distante, quase estrangeiro. E então a lenda do anel volta, não como algo moral, mas como um espelho para o que estamos vendo. Porque no fundo a pergunta não foi o que você faria se ninguém estivesse olhando. A pergunta é mais inquietante. Se você ficasse invisível, de verdade, sem plateia, sem julgamento e sem expectativa, você conseguiria descansar dentro de si? Você conseguiria existir sem ter que se explicar? Ou então, pense nisso. Quando ninguém está olhando, por que você ainda se sente observado?